Cumprimentamos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início ao nosso vídeo extra da lição de número 12, os pães da proposição. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o pão da ceia e sobre as 6 peças do tabernáculo de Moisés de uma forma natural. Na verdade, nós encontramos a 7ª peça, que é o altar de holocausto, que ficava fora do tabernáculo, que nós vemos no Novo Testamento, que era o altar, que era tipologia. Na tipologia era Cristo morrendo por todo mundo. Nós já estudamos isso em outra aula passada. Porque Jesus morreu fora da porta. E o altar de holocausto ficava fora do tabernáculo de Moisés. Amados irmãos, a leitura bíblica em classe, Levítico 24, versículo de 5 ao 9. Também tomarás a flor de farinha e dela cozerás 12 bolos. Cada bolo será de 2 dízimas. Então, nós aprendemos que a oferta queimada é a mesma chamada de oferta de sacrifício. Na verdade, a gente confunde às vezes com o holocausto, porque o de sacrifício ficava onde? No tabernáculo de Moisés. Então, a oferta de sacrifício, quando era massa, a oferta queimada era só o pedaço, o bocado ou o punhado, era lançado para cá. E o resto fazia os pães. Como isso aqui é um tipo de Cristo, morrendo por nós na cruz do Calvário, o que é que nós aprendemos? É que não poderia ter fermento nessa massa. Por quê? Porque simbolizaria o corpo de Cristo que nunca pecou por nossos pecados. E na ceia do Senhor, nós já temos uma tipologia diferente, porque é depois da cruz. Por isso que Paulo vai dizer, o próprio Jesus ensinando, fazer isto em memória de mim, e diz que nós devemos celebrar a sua morte até que ele venha. Então passou pela ressurreição, passou pela cruz, passou pela morte e passou pela ressurreição. Então eu tenho antes, sem, e depois tenho depois da morte, que é a ressurreição. Isto se refere ao quê? A primícias. Ressurreição é primícia. E na primícia, tinha liberdade para se colocar incenso na massa. Então, quando se trata da ceia do Senhor, Jesus pegou o pão e tendo dado graça, disse, partindo e disse, comei dele todos. Então, meus amados irmãos, nós estamos aprendendo que na ceia do Senhor, o pão repartido era o mesmo pão que Jesus disse o seguinte, o pão que eu der. Era o pão, depois da ressurreição dos mortos, que ele apresentaria aos seus discípulos. Por exemplo, aquele do caminho de Emaús, onde nós temos 2 discípulos, Lucas e Cleófas, aonde Jesus, quando foi para a casa deles, levantou o pão e eles descobriram que era o próprio Jesus mostrando as suas mãos, que as mãos de Cristo estavam com as marcas do ferimento dos cravos, dos pregos, João 20, 25. Com isso nós observamos que na ceia do Senhor é uma oferta de ações de graça. E tendo dado graça, disse, e partindo o pão. Com isso, pode ou não ter fermento. É uma oferta de ação de graça. Então, em toda a história, houve-se a discussão que na ceia se pode ou não colocar o fermento. Então, fica a critério de qualquer pessoa, porque é uma oferta de ação de graça. E outra coisa, o fermento na Bíblia, aqui, simboliza o pecado. Por isso que não poderia ter o fermento, porque o punhado vinha colocado aonde? No altar de sacrifício, era queimado. E o pão da ceia, não se tira mais o punhado. O pão da ceia não se tira mais o bocado e não é mais queimado. Então, com isso, é uma oferta de ações de graça. Por quê? Quando era oferta de ações de graça e se porventura colocasse o fermento,
não poderia ser queimado. Então, a oferta de ações de graça poderia colocar fermento. E o fermento, quando Deus diz que pode se adicionar ao fermento, esse fermento já não tem mais símbolo do pecado. É só você ler exatamente Mateus capítulo 13, versículo 33, onde diz que o reino dos céus é semelhante a uma mulher que pegou a medida, 3 medidas de farinha e adicionou o fermento e fez com que toda a massa viesse a levedar. Então, essas 3 medidas de farinha que esta mulher pegou e pegou o fermento, misturou essa massa até que tudo seja levedado, Jesus se lembrava de quem, irmãos, nessa história? Muito remoto, lá no tempo de Abraão, a esposa de Sara preparou 3 bolos para 3 pessoas que estavam na sua tenda, que era exatamente a manifestação teofânica da triunidade da triunidade bíblica. Então estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo em revelações teofânicas. Com isso, aqueles 3 pães que foram apresentados àqueles 3 varões, eram exatamente as 3 medidas de farinha. E o reino de Deus é semelhante ao fermento que misturou. Então esse fermento não tem simbologia com o pecado. Então esse fermento é um tipo da ressurreição da primícia, porque nas primícias poderia ser colocado fermento. Está em Levítico capítulo 7, 12 e 13. Com isso, ao ser colocado fermento, o que é que faz com fermento na massa? Faz com que a massa cresça, faz com que a massa fique aumentada. Então, é o resultado da obra do Espírito Santo na igreja. Com isso, o fermento de Mateus 13, 33 não tem nada a ver com o pecado. Glória a Deus. Amados irmãos, vamos agora falar sobre o nosso assunto da aula a respeito do tabernáculo natural de Moisés. Nós passamos no YouTube uma peça que era exatamente o candeeiro. Então, com isso eu posso observar, Hebreus 8:5, o que? Eu tenho o monte. Quando Moisés tirou o povo do Egito, Deus havia dito para Moisés que me servirei aqui neste monte. E diz que a terra é santa. Então, logo aqui, dizendo que a terra é santa, e com as demarcações de dias 1, 2, 3, eu vejo que Deus já fez do Monte Sinai, que é o mesmo Monte Horebe, um tabernáculo natural. Até mesmo distribuiu em termos e disse que não poderias tocar, senão morreria. Foi a mesma coisa que Deus, quando fez o tabernáculo de Moisés, ele também fez limites, que não poderia entrar no lugar santo, nem no santo dos santos, o povo. Então o povo tinha que ficar fora. Com isso, eu tenho aqui, Hebreus capítulo 8, versículo 5, então faz o tabernáculo. Então Moisés estava aqui, recebendo de Deus as instruções, Hebreus 8, 5. Faz o tabernáculo conforme o modelo que eu te mostrei aqui no monte. Qual é o modelo? Um modelo natural. A sarça era exatamente o quê? O candeeiro. Então a sarça estava aqui, Nós vamos aprender agora, irmãos, os versículos e os textos bíblicos que falam sobre essa maravilhosa palavra. Então, difícil é achar o altar de incenso, mas está lá e vocês vão ver. Nós temos uma equação, tá certo? De textos bíblicos que nós vamos mostrar exatamente com respeito ao que aconteceu no Monte Sinai com o tabernáculo de Moisés. Então vamos lá. Êxodo capítulo 19, versículo 12, fala sobre os termos. Esses termos aqui não é geográfico, é dias. Esses termos aqui eram dias, primeiro, segundo, terceiro dia. Então essas linhas aqui estavam distribuídos em dias. Não tem nada a ver com as fronteiras, 3 fronteiras, não.
Não tem nada a ver não. Então nós podemos ver o seguinte, que Moisés, ele viu aqui uma maquete. O que é isso? O próprio monte se transformou em um tabernáculo natural. Aí nós vamos ver os textos, por exemplo. Ó, vamos para cá, ó. Eu tenho o altar de sacrifício, eu tenho a bacia, eu tenho a mesa, eu tenho o candeeiro, eu tenho a arca. E também o propiciatório, né, que é a tampa. Com isso eu tenho quantas peças aqui? Eu tenho 5 peças. Então faltou o altar de incenso. Então essas 5 peças estão aqui, de uma forma natural. Então o candeeiro é quando Moisés viu a sarça pegando fogo e ela não se consumia. Esse aqui nós já revelamos. Segundo, vamos achar, ó, a bacia. Onde está a bacia aqui? Êxodo capítulo 10. Êxodo capítulo 19, versículo 10. 19, versículo 10. Quando diz o quê? Que eles lavaram as suas vestes. Então eles lavaram as suas vestes. Então isso mostra que os sacerdotes se lavavam aqui, ó. Então já tem uma bacia aqui, ó. Êxodo 19, 10. Outro texto mostrando a outra peça. Vamos lá? Vamos ver o altar de sacrifício. Eu tenho o altar de sacrifício e ainda tenho o altar de pedra. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Acha esses dois, achamos aqui, ó. Êxodo, capítulo 20, versículo 24 e versículo 25. Então, ao ler esse texto, nós vamos ver o quê? O altar de terra e também o altar de pedra. Esse altar de pedra é o altar de holocausto, da qual Cristo morreu por nós. Esse altar de terra seria esse aqui, ó. Olha aí os dois altares, o de terra e o de pedra. Então, o de terra é o altar de sacrifício. Então, eu tinha um altar de terra, certo? E eu tinha um altar de pedra. Olha que maravilha. Então, os dois altares, um seria esse, no caso esse aqui, é o mesmo esse, e esse aqui é o altar de sacrifício. Glória a Deus. Então, meus amados, nós já achamos 3 peças, irmãos. Já achamos a bacia, já achamos o altar de sacrifício, já achamos o candeeiro. Tá certo? Nós estamos deixando essa parte do holocausto como a 7ª peça, tá bom? Que ficava fora do tabernáculo. Já foi estudado. Então, nós podemos ver que ainda falta a mesa. Olha aí, ó. Tá faltando a mesa. E tá faltando também o altar de incenso. E tá faltando o propiciatório. Então, vamos fazer mais desenho? Vamos lá. Vamos achar as últimas 3 peças. Glória a Deus. Então, vamos lá. O altar de incenso, irmãos, é o mais difícil, mas está na Bíblia, viu? É só fazer uma equação com Apocalipse capítulo 8 e o Êxodo capítulo 19. Então, tudo que vai acontecer ali no capítulo 8 de Apocalipse, onde fala do altar de incenso, vozes, trovões, fumaça, vai lá para o Êxodo capítulo 19, vocês verem ali o altar de incenso em pleno funcionamento. Então, vamos lá? Eu tenho exatamente o Monte Sinai, tá bom? Esse Monte Sinai é o tabernáculo natural que Moisés, através dele, fez uma cópia, o tabernáculo de Moisés. Então eu tenho uma cópia aqui, desse aqui que é o natural. Com isso, meus irmãos, tudo isso aqui, a presença de Deus aqui, ó, porque Moisés tinha uma tenda, essa tenda, ó, essa tenda é uma tenda móvel. Moisés tinha essa tenda como tenda de culto, tenda de adoração. Não era a casa dele morar, mas era uma tenda particular, onde Deus se revelava a Moisés. Então, meus irmãos, eu posso ver que desde o Éden, Deus vinha, ó, para a tenda do Éden, para a tenda de Moisés, Deus vinha para o lugar santo dos santos, e Deus... Ó, onde é que está a Nova Jerusalém? Lá em Apocalipse, em cima do monte. O que é isso? É que essa Nova Jerusalém vai ficar onde? Em cima de um monte chamado terra. Olha se não é?
ela vai descer, irmãos. Olha, esse monte aqui é o monte celestial, é o monte Sião. Chegaste ao monte Sião, Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 24 ao 26. Chegaste ao monte Sião, a Nova Jerusalém. Então ela, quando descer, ela vai ficar sobre a terra. Então ainda terá um monte e a Nova Jerusalém em cima dela. Então com isso, Deus estava em cima do monte. Por quê? Porque Deus levaria o povo no primeiro, no segundo, no terceiro dia para se encontrar com ele. Com isso, nós podemos ver os textos que vai falar sobre as últimas 3 peças. Vamos lá? As últimas 3 peças. Vamos preparar aqui o caminho para o propiciatório. Está exatamente em Êxodo, capítulo 19, versículo 11, onde diz que o Senhor descerá. Olha, aí, começando já a explicar o propiciatório. O propiciatório é a presença de Deus. O propiciatório, aquela tampa, era uma representação, aquela dos querubins que estava aqui na arca. Ó, a arca aqui, ó, tá certo? Aí tinha 2 querubins aqui e tinha 2 tábuas de pedra aqui. Então, com isso, essa arca que tinha o propiciatório, que é a tampa propiciatório, e tinha 2 querubins aqui com as asas tocando uma na outra. Então, Deus se manifestava através da sua nuvem. E o sumo sacerdote vinha receber a presença de Deus aqui. Com isso, nós podemos ver, meus irmãos, as últimas peças. Vamos lá. Capítulo 24, versículo 9. Vamos lá. Capítulo 24, versículo 9. Vai mostrar. Capítulo 24 de Êxodo, versículo 9. Vai mostrar o quê? Os pés do Senhor. Vai mostrar aqui, ó, no segundo dia aqui, não tem um candeeiro aqui? Tá faltando a mesa. Aí eu tenho aqui Arão, eu tenho Arão e o outro Abiú, mais quem? Os 70 anciãos. Preste atenção aí. Diz a Bíblia que eles viram, versículo 10, vai lendo aí, ó, versículo 9, versículo 10, eles viram quem? O Deus de Israel. Olha aí, o início da manifestação do propiciatório. O propiciatório vai ser apresentado no versículo de número 10. Havia uma obra de pedra de safira debaixo dos seus pés. Então tinha uma obra de safira. Quando os pés do Senhor veio para cá, meus irmãos, ó, que coisa maravilhosa. Os pés do Senhor veio para cá, na presença de Moisés, certo? O que é isso? Esses pés, de acordo com o versículo 10, debaixo tinha o quê? Uma obra, glória a Deus, uma obra de pedra de safira. Está aqui o propiciatório. Pensava que eu não achava, mas está aqui o propiciatório. Ó, o propiciatório, debaixo dos pés do Senhor. O propiciatório é a tampa. Se lembra da tampa? Ó, a obra de pedra de safira. Propiciatório. E os homens que estavam vendo o Senhor e viram o Deus de Israel, estavam vendo o Senhor. Está faltando a mesa, né? Vamos lá. Versículo de número 11. E viram a Deus, apareceu a mesa. E comeram. Glória a Deus. Ó, a mesa apareceu. E comeram. E comeram. Glória a Deus. Olha, eles comeram aqui na mesa. Olha onde é que está o candeeiro. Lado do sul. A mesa do lado do norte. Glória a Deus. Benção, né? A mesma coisa, ó. Mesa, candeeiro. Glória a Deus. Aí então, meus irmãos, vocês vão ver. Está faltando só o altar de incenso. O altar de incenso ficava aqui, ó. Próximo ao propiciatório. Então o altar de incenso, Deus sempre vai andar com o altar de incenso. Pode até o incenso ficar pouco, mas o altar está lá. Por quê? Porque Deus procura incenso. Deus não fabrica incenso. Deus procura incenso. O incenso é adoração. O incenso são nós seres humanos, fabricamos incenso com orações. Nós vamos ler a nossa próxima lição e vamos postar o vídeo sobre esse altar de incenso. Então leia a lição próxima
e fala sobre o altar de incenso, e vão ver que ele está tanto aqui no Monte Sião, como ele está no Monte Sinai, como está no tabernáculo, e também no Monte Sião, aonde está a Nova Jerusalém, onde está o trono de Deus, quando o Apocalipse diz que tem um altar aonde saem vozes. Apocalipse 8. Nós estamos estudando sobre o altar de incenso. Então esse altar de incenso, irmão, você pode pegar uma equação, ó, Apocalipse capítulo 8 mais o que? Êxodo capítulo 19. Então, onde é que eu encontro o altar de incenso? É quando eu leio o capítulo 8 e o capítulo 19, como é que o altar de incenso funciona? O altar de incenso funciona com fumaça. Fumaça, incenso aromático queimando. Se lembra que queimava o incenso aqui e saía fumaça? Glória a Deus. Então, no capítulo 8, vocês vão ver a fumaça. Vão ver vozes saindo do altar de incenso, lá em Apocalipse, capítulo 8. Então, lá em Êxodo 19, vocês vão ver também a manifestação de uma nuvem espessa. Vocês vão ver a manifestação de trombetas. Deus sempre anda com o altar de incenso. Deus sempre procura adorador. Glória a Deus. Com isso, nós estamos mostrando, irmãos, que o culto a Deus é um culto de glória, é um culto de louvor, é um culto de adoração. Celebrai ao Senhor com alegria, todos os moradores da terra. Celebrar, festejar, a minha tradução diz. Com isso, eu estou aprendendo que lá no céu, quando está escrito, irmão, que houve silêncio no céu por meia hora, é porque o céu é barulhento. Glória a Deus. Se lembra que lá no Êxodo capítulo 19 veio chofares, veio trovões, veio relâmpago, o monte fumegando, e Deus esperando o povo? Ô culto maravilhoso. O povo não quis, teve medo, então Deus ficou só. Então Deus procura os homens que venham adorar em espírito e em verdade. Na próxima aula, nós vamos estudar com mais afinidade o altar de incenso. Deus te abençoe. Amém.